noite. Boa noite a todos. Primeiramente, peço desculpas pelo atraso. Vamos começar a nossa atividade da noite. Mais uma vez, desculpas a quem está chegando pelo atraso. Vamos dar início à nossa atividade, fazendo a nossa prece, pedindo a Deus proteção para essa noite. Proteção para quem está aqui no Luz e para quem está em casa, para que a gente possa sempre estar com os ouvidos de ouvir, com os olhos de ver, com a compreensão necessária para o aprendizado da noite. Agradeçamos ao Mestre pela oportunidade de falar mais sobre os seus ensinamentos, tentar compreender mais aquela mensagem que Ele nos deixou, de amar ao próximo, amar a nós mesmos, amar incondicionalmente. Que a espiritualidade amiga possa estar em nossos lares essa noite, na casa de cada um de vocês, higienizando, protegendo, consolando. Que os espirituais aqui da casa, com toda a proteção e amor, autorizem, como está autorizada a atividade dessa noite. Muita paz. Então, gente, mais uma vez, para quem não estava, eu peço perdão pelo atraso. Como foi anunciado semana passada, nós vamos falar hoje do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 5, injúrias e violências, com a abordagem à humildade e à mansuetude que me faltam. Bom, vamos à leitura do Evangelho então, espero que vocês estejam com o Evangelho aí. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mesmo capítulo, versículo 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate merecerá ser condenado ao tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Com essas máximas, Jesus tornou lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com semelhantes. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem sem miolos, cabeça vazia, e se pronunciava escarrando e virando a cara. E Jesus vai ainda mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Aqui, como em qualquer outra circunstância, é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas o que uma simples palavra pode ter de tão grave para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Toda palavra ofensiva é um golpe contra a benevolência recíproca e a fraternidade. Ela entretém o ódio e a animosidade. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade em relação ao próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que tem de Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Ele que disse que se deve renunciar aos bens desse mundo e que prometeu os do céu. Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. Somente recomenda não atribuir a esses últimos maior importância do que aqueles. Por essas palavras, ele quer dizer que, até hoje, os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são dóceis e pacíficos, que a estes muitas vezes falta o necessário, enquanto outros têm o supérfluo.
Ele promete que a justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais o egoísmo. O frágil e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e o violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei de progresso e a promessa de Jesus, ela se tiver tornado um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, gente, Evangelho lido, capítulo 9, bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, injúrias e violências, itens 1 a 5. Bom, gente, como sempre a gente gosta de lembrar que os temas da segunda-feira, eles sempre vêm com uma abordagem. E essa abordagem é a espiritualidade que manda pra gente. Temas que a gente precisa ouvir. Coisas sobre as quais nós precisamos refletir. E essa noite, a abordagem que nos passaram é a seguinte: a humildade e a mansuetude que me faltam. A primeira coisa que a gente pode perceber no Evangelho da noite é que, embora o tema seja injúrias e violências, Jesus não estava falando de uma violência física. Em nenhum momento Jesus falou de agressão física. Ele estava falando de outro tipo de violência. Ele está falando não sobre as agressões que são resolvidas pelos tribunais humanos, os crimes contra a vida, os crimes contra a honra, mas que são resolvidas por nós mesmos aqui, pelos homens encarnados nos tribunais, pelos juízes. Não era desses crimes que Jesus estava falando. Ele estava falando de uma outra violência, é uma violência que existe dentro de nós. E uma violência que só se expressa através de palavras, através de gestos, através de olhares. Nós deixamos transparecer para fora uma violência que está na gente. É sobre essa violência que Jesus estava falando. Uma animosidade em relação aos outros, uma agressividade no modo de falar e no modo de ser. É uma violência, gente, que poderia ser resumida no seguinte: no tom de voz intimidador, a violência que se transparece no fato de diminuir os outros para nos exaltar, a violência de não assumir, não aceitar críticas e achar que está sempre certo, a violência de colocar a culpa de todos os males nos outros, de ser a vítima palmatória do mundo. Isso é uma violência com o outro. A violência das chantagens emocionais, a violência da exposição pública das faltas dos outros, a violência das palavras ácidas, muitas vezes ditas com voz doce, com voz aveludada, mas de forma dura para magoar, a violência do abuso de autoridade, a violência de saber falar, mas não saber escutar, e a violência de se achar melhor do que todo mundo e de desprezar quem é diferente. Era desse tipo de violência que Jesus estava falando. E daqui a gente vai falar essa noite. Muitas vezes, gente, a gente costuma chamar essa tal dessa violência interna como jeito de ser. A gente costuma chamar de personalidade forte. A gente costuma chamar de liderança. Muita gente acha que ser grosseiro é ser um líder. Então, são disfarces que nós damos a esse tipo de violência e que demonstram o quanto que ainda nos falta de humildade, de mansuetude. Só que tudo isso, gente, toda essa violência que nós temos dentro de nós e que se expressa em olhares, em palavras, em gestos, demonstra o nosso orgulho e demonstra que nós estamos violando uma importante lei divina, que é a lei de amor. Então, gente, embora esse tipo de violência não seja punida aqui por nós, pelas leis dos homens, ela vai exigir de nós uma consequência, a lei de causa e efeito. Pelo fato de agirmos assim, nós receberemos algo em troca, porque essa é a lei. Então, toda essa nossa animosidade em relação aos outros vai ter uma consequência, graves consequências para a nossa evolução.
Um ponto introdutório que eu queria trazer aqui para vocês, pode parecer brincadeira, mas não é que a gente evite essa noite de fazer um mau hábito que nós espíritas temos, de assistir uma conversa espírita dessa e dizer, lembrei de fulano, né? Às vezes a gente faz isso no Evangelho no Lar, às vezes a gente faz aqui, diz, essa palestra tem que ser para Beltrano, ele está precisando ouvir. Essa noite vamos evitar fazer isso, porque vejam que a abordagem da espiritualidade é a humildade e a mansuetude que me faltam. Não é a falta de humildade do outro o tema da noite, não é a falta de mansidão do outro o tema da noite. É a minha de vocês aí, é a de cada um. Então vamos fazer esse esforço essa noite de poder observar todas essas injúrias e violências que nós temos dentro de nós, para que a gente possa melhorar. Então não vamos ter foco hoje no que o outro fez comigo, mas do que eu venho fazendo com os outros, tá certo? Uma outra coisa importante que a gente precisa pontuar é que no estágio evolutivo que nós estamos hoje, existe dentro de nós uma luta interna. Essa antiga luta entre o bem e o mal, essa luta entre luz e sombra. Nós somos esse ser dual, porque nós somos seres que estamos aprendendo. Então existe dentro de nós um pouco de luz e um pouco de sombra, porque somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, como diz Joana de Ângeles, temos essa faísca divina dentro de nós, mas temos as sombras das nossas imperfeições que nós adquirimos pelas nossas más escolhas. Segundo Joana também, no livro Em Busca da Verdade, que eu vou trazer aqui para vocês, esse é um dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles. São 16 livros no total, esse é o 15º. E Joana toca nesse assunto dizendo o seguinte, que nesse estágio que a gente está agora, a sombra ainda nos domina. O lado sombra, ele está prevalecendo ainda no nosso atual grau. Nosso esforço é fazer com que essa sombra cada vez fique mais clara e a nossa luz possa brilhar. Então, ainda diz Joana, né, que essa sombra é o resultado de nossas imperfeições e que a gente vai adquirindo em nossa ancestralidade animal, né? Outra coisa interessante que Joana traz nesse livro é que ela fala que essa sombra, e vocês vão perceber isso com vocês, essa sombra, ela trava um diálogo interno dentro de nós. Esse nosso lado sombra, o tempo inteiro, ele nos traz críticas próprias e dos outros. Esse lado sombra, ele está sempre observando e criticando, observando e julgando. E é isso que nos leva às injúrias e violências verbais. Ela cita no livro, né, que muitas vezes nós estamos num agrupamento humano, nós estamos com amigos, nós estamos com colegas e nós nos empolgamos e nós nos entusiasmamos, mas dali a um certo tempo a gente começa, essa voz interior começa a nos fazer perceber defeitos na pessoa. Olha, tal e tal coisa, essa pessoa não é tão boa assim, ela me criticou aquele dia, ela me incomodou. Isso, segundo Joana, é a sombra falando com a gente e a gente tem dado ouvido a essa sombra. A gente começa a se sentir inferiorizado pelo outro, a gente não gosta da brincadeira que o outro faz. Então tudo isso faz com que nós nos tornemos antipáticos, desagradáveis, que nós nos tornemos com uma língua muito afiada, né? Com uma voz crítica interior muito mordaz. E essa voz, ela começa dentro, mas a gente acaba expressando. Ela começa no nosso pensamento, mas a gente vai dando voz a essa sombra. Então Joana chama esse lado sombra que nós temos como uma questão moral própria da nossa atual condição aqui na Terra. Então todos nós, sem exceção, encarnados na Terra agora, temos esse lado sombra, temos esses diálogos internos críticos e mordazes em relação a nós e em relação aos outros. Assim, gente, delineado o nosso tema, né, vamos falar sobre essa violência secreta, essa sombra que demonstra o quanto nós não somos humildes, o quanto nos falta de humildade e o quanto nos falta de mansidão. Jesus define na passagem trazida pelo Evangelho, que nós praticamos 3 tipos de violência. A gente leu aqui o Evangelho, quando Jesus fala no versículos 21 e 22, ele diz assim:
O primeiro tipo de violência que ofende as leis de Deus, é se encolerizar contra o seu irmão. A segunda, quando nós dizemos raca ao nosso irmão. A terceira, quando dizemos és louco ao nosso irmão. E nós vamos analisar rapidamente cada uma dessas violências, dessas injúrias que nós cometemos em relação aos outros. Então, vamos começar com a raiva, né? Se encolerizar contra o nosso irmão. Se encolerizar em relação às pessoas que nos cercam. E segundo Jesus, aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado por Deus. E por que será, gente, que Jesus diz isso? Né? Que esse tipo de cólera que nós destinamos a alguém vai trazer nossa condenação. Porque quando eu tenho raiva de alguém, quando eu me encolerizo em relação a alguém, eu estou infringindo a lei de amor, como Kardec falou aqui. Se eu amo, eu não me encolerizo. Eu tento compreender. Esse é o grande desafio que a gente tem, porque a gente quer ser compreendido, mas muitas vezes a gente nunca compreendeu o outro. E aí eu retomo uma coisa que a gente já disse no começo. Não vamos aqui focar no que o outro fez com você para te deixar com raiva. Não é esse o tema da noite. O que a gente precisa estudar é que pouco importa o que o outro fez comigo. A minha reação não pode ser de cólera. A minha reação não pode ser de raiva. O foco não é o que o outro fez para me causar raiva. O foco é por que eu deixei essa raiva me dominar. Por que eu levei, por que isso me afetou tanto. E pensem aí as vezes em que vocês se encolerizaram, que vocês ficaram com raiva de alguém. Vejam se não é verdade que na maioria absoluta das vezes, quando nós nos encolerizamos, o que acontece é que nós estamos com o nosso orgulho ferido. Quase sempre. A gente tem raiva, a gente se encoleriza quando a gente se sente rejeitado. A gente fica com raiva quando a gente se sente ridicularizado. Quando a gente acha que foi enganado, trapaceado. Quando nós nos sentimos usados. Isso desperta a nossa raiva. Isso pode ser resumido em uma frase: orgulho ferido. Se alguém me ridiculariza, se alguém me rejeita, se alguém me despreza, quem está cometendo a falta? É o outro, não sou eu. Quem é o ofensor? É o outro, não sou eu. Então por que o meu sentimento é de raiva? O mau sentimento é dele que me desprezou, que me ridicularizou. Não pode ser meu. Nós deveríamos ficar em paz e ter misericórdia daquela pessoa. E não ficar com raiva dela. Mas por que a gente fica com raiva? Porque o nosso orgulho ainda é grande demais. A gente não aceita o desaforo de ser rejeitado, de ser ridicularizado, de ser enganado, de ser desprezado. Então, quando alguém me rejeita, eu não tenho que ter raiva dessa pessoa. Essa pessoa é livre. Essa pessoa tem livre arbítrio. Ela não é obrigada a ficar ao meu lado. Nós temos que respeitar as escolhas dos outros. Eu não tenho que ter raiva da escolha do outro. Lembrem de uma famosa frase de um autor desconhecido que diz assim: os humildes nunca são humilhados. Vocês já pararam para refletir nessa frase? Os humildes nunca serão humilhados. Em outra palavra, quem é humilde nunca se sente humilhado por nada. Quem é humilde, só quem se sente humilhado são os orgulhosos, somos nós. Eu me sinto humilhada porque eu achava que eu deveria ter sido tratada de outra forma. Isso é orgulho. Quem é humilde não conhece a palavra humilhação. Quem é humilde está sempre sereno. Quem é humilde não se acha melhor que os outros. Quem é humilde não espera reconhecimento dos outros. Quem é humilde não espera recompensa pelo que faz. Por isso nunca se chateia. Por isso sempre perdoa. Quem é humilde não acha que os outros têm que agradar, que os outros têm que servir a ele. Ele não espera agradecimento por nada. E ainda por cima sente misericórdia do agressor. Os humildes, eles têm empatia. Eles se colocam no lugar do agressor. E é por isso que quem é humilde nunca se encoleriza contra ninguém. Então examinemos os nossos próprios atos. Quando a gente se revolta, quando a gente fica com raiva, é quando a gente tem cólera de alguém.
Observem se no fundo não há sempre um orgulho ferido. É um evidente sinal de orgulho a ser trabalhado. E esse orgulho nos atrapalha muito, porque nos faz pensar que nós somos maiores do que o que nós somos. E nós não somos maiores do que ninguém. Nós somos iguais. Não é assim que a gente aprendeu? Quando a gente se encoleriza, a gente se afasta da mansidão que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A maioria de nós é manso e pacífico até a página 20, ou menos, ou um pouquinho mais. Mas somos mansos, somos doces, desde que todo mundo concorde com a gente. A gente é bonzinho, é mansinho, desde que todos façam o que eu quero, que todos façam aquilo que eu acho que é certo. Aí tá tudo bem. Isso não é mansidão, gente, isso é conveniência. Nós somos mansos por conveniência. Não somos mansos na adversidade. Somos mansos quando tá tudo bem, quando tá tudo certo. Mas a prova é justamente essa. A prova é ser manso mesmo que tudo saia do meu controle. É aí que eu provo. E a gente tem um exemplo bíblico de quem fez isso, que é Jó. Primeiro, a Bíblia diz que Jó era justo, que Jó era piedoso, irrepreensível e reto. Um homem que temia a Deus e evitava o mal. Então, já de início, a Bíblia, em Jó, no capítulo 1, já começa a falar isso. Olha, Jó era irrepreensível, reto, temente a Deus. Isso explica por que ele foi manso durante todas as provas que ele passou. Vamos recordar que primeiro roubaram todos os bois e jumentos de Jó, mataram uma porção de seus servos. Depois, o fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e mais servos de Jó. Depois os caldeus atacaram, roubaram os camelos de Jó, matando ainda mais os seus servos. Jó era um homem rico. Um vento forte varreu o deserto e destruiu a casa onde todos os filhos de Jó estavam reunidos para um banquete, matando todos eles. Satanás afligiu Jó com feridas dolorosas, da parte inferior dos pés até a cabeça. Após essas 4 primeiras tragédias que a gente leu, Jó lamentou, rasgou a túnica, raspou a cabeça e depois adorou a Deus. Adorou a Deus com essa frase famosa das Escrituras que todo mundo conhece. Nu vim do ventre da minha mãe e nu eu irei embora. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é mansidão. Isso é humildade. Isso é aceitação, resignação e confiança em Deus. E vocês vão se lembrar que a esposa de Jó encoraja Jó a amaldiçoar a Deus. E o que Jó responde? Aceitaremos o bem de Deus e não aceitaremos os problemas? Como assim? Quando tudo estava bem, nós éramos tementes a Deus, agora que deu tudo errado, eu vou amaldiçoar a Deus? Eu só vou aceitar de Deus o que é bom? Quantos de nós faz isso ou faria? Então, Jó era manso e era humilde porque ele sabia que ele não perdeu tudo. Ele não perdeu tudo, porque tudo é de Deus. Jó, dentro da sua humildade, sabia que as coisas do mundo não são nossas, não eram deles. Eram de Deus. Deus me deu, Deus me levou. Não perdi nada. Quantos de nós pensamos assim? Ele era fiel a Deus. Então, por isso, gente, a cólera contra Deus e contra os homens é uma ofensa à lei de amor e caridade. A segunda violência que Jesus nos traz na leitura do evangelho que a gente leu na estante é que será condenado aquele que disserraca ao seu irmão. E aí Kardec explicou, né? Nós vimos que Kardec explicou o que significava a palavra raca, dizendo que raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, um termo que significava homem de má conduta. Então alguém passava e as pessoas olhavam e escarravam e cuspiam dizendo essa palavra, pronunciando essa palavra, virando o rosto.
Os tempos mudaram, não falamos mais raca, mas e o que nós fazemos? Nós continuamos julgando os outros, continuamos tratando as pessoas diferentes de nós como inferiores a nós. Quando, por exemplo, nós criticamos a religião de outras pessoas. Hoje, as religiões de matrizes africanas ainda enfrentam grandes preconceitos. Talvez algum espírita até possa relatar também que sofre. Por que não? As religiões islâmicas, né? As pessoas passam com um véu islâmico e todo mundo pensa que é terrorista, despreza, o que é uma ignorância muito grande. Outro exemplo, atualíssimo, os embates políticos. Hoje, quando a gente vê as pessoas que têm ideologias políticas diversas, elas simplesmente se desprezam entre si. O termo raca definiria bem muitas coisas que a gente vê hoje, principalmente em redes sociais, quando o assunto é política. O mesmo, rixas entre países vizinhos, entre nacionalidades, rixas de times de futebol. Olha o estágio que nós estamos. Vejam como nós continuamos pronunciando raca por coisas banais. E o desprezo pelo outro é uma sombra, como diz Joana, que nos mostra o nosso grau vibracional. Se eu desencarno com esse tipo de sentimento de desprezo, eu e eles, eu vou sintonizar com o quê? Eu vou sintonizar com cidades do umbral. Quem lembra aqui o livro de André Luiz, né? No livro... Gente, eu tô esquecendo o nome do livro. Nosso Lar. Desculpem, a pessoa se atrasa e perde um filho. No filme Nosso Lar, no livro Nosso Lar, a gente vê que André Luiz, quando ele desperta no umbral, vários espirituais que ali estavam com ele começaram a xingar ele, desprezar ele. Não disseram raca, mas foi isso que eles fizeram, chamando ele de suicida. Mas ora, estavam todos no mesmo lugar, por que desprezaram ele? O Espiritismo nos diz, a doutrina espírita nos diz que no futuro não haverão sequer fronteiras. Podem até existir fronteiras físicas, mas isso não vai fazer a menor diferença. Porque todos terão o sentimento de fraternidade, a fraternidade universal. Eu posso até amar o lugar que eu nasci, mas não vai fazer odiar quem nasceu em outro lugar. Isso é totalmente diferente. Então eu gosto sempre do exemplo que eu tenho irmãos. Eu não moro na mesma casa dos meus irmãos, mas nós somos uma família, mesmo que a gente mora em lugares diferentes. Nosso vínculo existe, a fraternidade existe. As nações caminham para a fraternidade. Então, se eu continuo nessa de desprezar grupos, eu não estou sintonizado com a Terra regenerada. Eu estou sintonizado com cidades de baixa vibração. E nesse ponto, quando a gente fala do raca, nós também vemos o mesmo problema oculto, que é o orgulho exacerbado. Eu desprezo religiões diferentes, sexualidades diferentes, ideologias diferentes, porque eu me acho melhor. Porque eu acho que as minhas escolhas são melhores, são as corretas. E eu desprezo as pessoas, o que é totalmente anticristão. Jesus pregou que nós devíamos amar todos, principalmente, inclusive, os inimigos, os que nos odeiam e os que nos perseguem. Essa, segundo Jesus, era a chave de entrada para o reino de Deus. Por que nós insistimos em fazer o contrário? A resposta é a mesma, porque nós somos muito orgulhosos. Então, como somos orgulhosos, nós seguimos desprezando os outros. E continuamos sintonizados com cidades umbralinas. É para onde a gente vai à noite quando dorme, é para onde a gente vai se a gente continuar fazendo isso. Em mundos melhores, ao contrário, isso não existe. Quem conhece, já ouviu falar, já leu ou já leu algum texto sobre o livro Cidade dos Homens e Cidade de Deus, de Santo Agostinho, vai perceber que Santo Agostinho fala isso, né? Santo Agostinho encarnado, não Santo Agostinho enquanto espírito. Esse livro é do bispo de Hipona, Santo Agostinho. Quando ele fala da cidade dos homens, a cidade da fragmentação, a cidade do sectarismo, a cidade onde uns oprimem os outros, onde os homens são todos diferentes.
e a cidade de Deus, onde o amor reina, onde o bem reina, onde a felicidade reina. Com qual nós estamos sintonizadas? Com a cidade dos homens ou a cidade de Deus? E o Haka não é o fundamento da ideologia nazista? Não é a sensação de ser melhor que fez o homem cometer atrocidades durante tanto tempo e continua fazendo? No nosso pequeno mundo particular, porque não temos grandes poderes, graças a Deus, estamos fazendo o Haka com as pessoas ao nosso lado? O desprezo pelos outros é a imperfeição da alma, é a cegueira do orgulho e, por isso, uma ofensa às leis de Deus. Por fim, Jesus fala no Evangelho que aquele que disser a seu irmão, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E a gente às vezes não entende essa passagem. Mas como assim? Ser condenado ao fogo do inferno porque diz que o irmão é louco? Para a gente entender bem essa passagem, a gente tem que identificar o significado da palavra louco, né, no Evangelho. De acordo com os biblicistas, São Mateus emprega o vocabulário grego moros, que significa doido, louco, insensato ou idiota. Já São Lucas e São Paulo, em Coríntios, usam o vocabulário grego afron, que significa estúpido, ignorante. Por essas traduções, a gente consegue entender que o que Jesus queria dizer quando ele disse aquele que chamar o seu irmão de louco é aquele que xinga o irmão de estúpido, aquele que xinga o irmão de idiota, é insultar o outro, é cometer uma injúria ao irmão. Jesus aqui, ele está condenando o ato de xingar. Esse, eu acredito que a gente não precisa nem desenvolver muito, porque eu acho que todo mundo aqui, até uma criança, sabe que xingar alguém não é certo, que xingar alguém não é cristão. E se nós continuamos fazendo isso, nós estamos conscientes do erro que nós estamos fazendo. Eu acho que a gente não precisa nem desenvolver esse ponto. Mas eu queria destacar aqui com vocês uma outra coisa sutil que a gente faz, que embora não seja um xingamento, é equivalente. É que às vezes a gente não chama ninguém nem de louco, nem de idiota, mas a gente trata as pessoas como se elas fossem. A gente faz isso quando? Quando Isabela, que eu não xingo, mas eu acabo tratando alguém como se estivesse xingando a pessoa, quando eu não escuto ela, quando eu não dou ouvidos. Porque quando eu não dou ouvidos a alguém, eu considero aquela pessoa inferior. Eu não dou crédito ao que ela fala. Isso é o mesmo que xingar essa pessoa. E a gente faz sem perceber. Às vezes, só precisa não ouvir. Porque isso é uma arrogância. Isso se colocar numa posição superior. Isso é contra a lei de amor. Eu queria citar aqui uma frase de Rubem Alves, um famoso escritor, que também era pastor presbiteriano. E Rubem Alves diz uma frase que fala assim: é na escuta que o amor começa, é na não escuta que o amor termina. E ele diz: eu não aprendi isso nos livros, eu aprendi prestando atenção nas pessoas conversando. A gente, segundo Rubem Alves, não ama a pessoa que fala bonito, a gente ama a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. Por que Rubem Alves diz isso? Porque escutar alguém é se doar para esse alguém. Ouvir alguém é esquecer de si e acolher a dor do outro. Então, quem quer ser ouvido, mas não quer ouvir, falta com a lei de amor e caridade. E isso é também uma violência com as pessoas que estão ao nosso redor. E é por isso que Jesus nos advertiu. Então, gente, eu acho que a gente já conseguiu perceber, né, já podemos constatar que ainda nós, como sugere a espiritualidade hoje, nós, não os outros, nós cometemos esse tipo de violência velada, esse tipo de violência secreta, que se esvai no nosso olhar, no nosso gesto, nos nossos pensamentos. Eu acredito que nós já entendemos também que essas violências decorrem da falta de humildade, da falta de mansidão e do excesso de orgulho que nós temos. E acredito também que essa violência demonstra o quanto nós não somos mansos e pacíficos.
Mas agora que a gente já viu, né, que nós constatamos que isso existe em nós e já constatamos que sim, é normal no nosso estágio evolutivo que nós sejamos ainda assim, nós temos que nos perguntar como vencer isso, porque nossa ideia é progredir, nossa ideia é mudar, nossa ideia é nos tornar melhores. Como é que a gente vai se tornar humilde e manso? Nesse livro de Joana que eu citei para vocês e que está sendo a base da nossa conversa hoje, ela fala que o começo para solucionar essa nossa sombra, esse nosso lado sombra, acreditem, começa com o nosso auto-amor e com o nosso auto-perdão. Isso é fundamental. A gente não tem que constatar essa nossa sombra e sofrer por isso. Nós temos que acolher essa sombra, senão a gente nunca vai superar. Olha o que ela fala. Joana de Ângeles: o amor a si mesmo deve centralizar-se no autorrespeito, na autoconsideração que cada um se merece, identificando sua sombra, que é familiar aos demais. Ou seja, eu tenho minha sombra, mas todo mundo tem também. Aceitando essa sombra, diluindo essa sombra na luz da amizade e da compreensão. Eu diluo a minha sombra sendo amiga, eu diluo a minha sombra sendo compreensiva. E me amando apesar disso, apesar da minha sombra. E aí amando os outros, que também têm suas sombras. Não se trata, segundo Joana, de ficar contra as imperfeições. Não é? Não se trata, segundo Joana, de ficar contra a nossa sombra, mas identificá-la. Ainda mais, o que equivale dizer, se conscientizar de que essa sombra existe e considerar essa sombra uma parte da minha vida. Mais importante, Joana diz assim: lutar contra a sombra significa um desgaste de energia. Quando nós identificamos nossa sombra, essa energia retorna à psique e à medida que a mesma é integrada, mais vigor se apresenta ao ser consciente. Então, quanto mais eu luto contra a minha sombra, mais ela fica forte. Por isso que Joana diz: abrace sua sombra. Não lute contra ela. Abrace e dilua, mas não lute contra ela. E aí ela continua dizendo assim: torna-se necessário o seu enfrentamento. Eu tenho que enfrentar a minha sombra. O seu enfrentamento lúcido e natural, diluindo a tensão que se estabelece. Reconhecer-se imperfeito, como realmente se é, portador de ulcerações, portador de cicatrizes morais, é um ato de humildade real, que se deve manter com dignidade, enquanto que divulgá-los, demonstrando simplicidade, é maneira de se permanecer no estágio de dominação pela sombra, que somente mudou de expressão e de comportamento. O que ela está querendo falar? Quando eu reconheço que eu tenho minhas sombras, eu sou realmente humilde. Mas quando eu divulgo minhas sombras, eu não estou sendo humilde, eu estou disfarçando a minha sombra. Olha que sutileza. Eu reconheço que eu as tenho. Isso demonstra minha humildade. Mas se eu saio dizendo, propalando, não, porque isso vira falsa modéstia. É o que ela vai falar aqui no livro. Nada mais desagradável e mórbido do que a falsa humildade, aquela que exclui o indivíduo dos valores éticos elevados, que subestima, expressando disfarçadamente e se diferenciando das outras pessoas. Muita aparência de humilde torna-se ostentação disfarçada, portanto, presença da sombra dominadora na conduta psicológica. Então, acolha a sua sombra, abrace a sua sombra, mas cuidado com a aparência de humildade. É o que Joana nos ensina a enfrentar. Então a gente volta para o autoconhecimento, né? Se reconhecer a própria sombra, se conhecer. Voltamos então para essa questão do autoconhecimento, né? E vocês poderiam me perguntar: Isabela, faltam 10 minutos. Me dá aí um exemplo prático de como diluir essa sombra sem lutar contra ela, como Joana falou. Eu vou citar aqui um exemplo, gente, que eu tirei de Haroldo Dutra. Eu não sei se vocês acompanham o Haroldo, ele está fazendo um trabalho agora sobre equilíbrio das emoções. É um trabalho privado, mas ele faz lives públicas sempre no perfil dele. E aí uma noite ele estava falando justamente sobre a raiva. Quando Haroldo falava sobre a raiva, ele dizia assim: a raiva é uma emoção. Então, uma emoção por si só, ela não é má, ela não é ruim.
Jesus não condena uma emoção. A raiva é natural no meu estágio evolutivo. Ela vai acontecer, ela vai brotar em mim em algum momento. O que Haroldo diz é o seguinte: eu tenho que ter contato, eu tenho que ter cuidado com o meu comportamento. Como eu lido com a raiva? Ela vai aparecer, mas eu estou lidando com ela como? Isso é que pode ser modificado. E aí ele fala, né, que ele conta aqui um exemplo, que diz assim, por exemplo, uma pessoa, não sei se vocês sabem, mas Haroldo, ele está estudando psicologia, está fazendo especialização em neurociência. E aí ele contou um seguinte exemplo, de uma pessoa que está no trabalho e essa pessoa tem raiva do chefe. Todas as vezes que o chefe entra, ele fica com raiva. E aí Haroldo diz assim, ele tem duas opções: ou ele explode de raiva e desconta nos outros, ou ele enfrenta o chefe. Tudo isso é descontrole, tudo isso é contra a lei de amor e caridade. Mas ele pode usar essa raiva como um móvel para ele estudar e passar em outra seleção de emprego. Então veja a saída que Haroldo está dando aqui. A raiva, ela pode ser uma energia propulsora de seu progresso, desde que você use ela da maneira correta, desde que ela me sirva como um estímulo, como um combustível para a minha melhoria, não para atacar o outro, para agredir, para ser antipático e animosidade, ter animosidade. Então, gente, Jesus, ele não condena a emoção. Deus jamais condenaria a emoção. O que nós temos que mudar é mexer o nosso comportamento. Nós temos que transmutar essas energias, diluir, como disse Joana. Tem uma frase de Jesus no livro Boa Nova, em Conversa com Pedro, que Jesus diz assim: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Essa frase mostra o quanto que Jesus ama a gente e o quanto que o convite de Joana para a gente se amar é importante. Esse nosso lado sombra, essas nossas imperfeições não devem servir para a gente olhar para o espelho e nos odiar. Olhar para o espelho e me comparar. Fulano é melhor do que eu não sou tão bom quanto Beltrano. Não é para isso. O homem, Pedro, é mais frágil do que perverso. Os espíritos superiores nos olham como frágeis, como aprendizes. É isso que a gente é, e não tem que se envergonhar disso. A gente só tem que transmutar, diluir, mas primeiro abraçando essa sombra. Na coleção psicológica de Joana de Ângeles, ela diz que para superarmos a sombra, para nos harmonizarmos, para nos tornarmos seres integrais, devemos ter Jesus como modelo e guia. Ele é o nosso modelo de como lidar com as nossas emoções, de como lidar com os nossos sentimentos. Dizem que Chico também era bem genioso. Vocês já viram alguns textos sobre isso. Ele era, às vezes, até chatinho, e as pessoas diziam, as pessoas próximas a ele, mas ele começou a desenvolver uma tolerância com o outro que foi fazendo com que ele se tornasse cada dia mais manso, mais pacífico. E aquela chatice que as pessoas identificavam nele começou a sumir. Assim como o Gandhi falava da não violência, Chico falava da tolerância total para com as falhas alheias. Jesus é o nosso modelo, um modelo de mansuetude, um modelo de humildade, um modelo de amor. Portanto, gente, o amor, ele não agride, o amor não humilha, não chantageia, não manipula, não diminui, não desrespeita ninguém. Se o que nos falta é amor, vamos trabalhar para alcançar isso. Através do serviço pelo outro, do servir, a gente consegue desenvolver a nossa humildade servindo. E pelo modelo que nós temos, que é o Jesus, que é o nosso modelo e guia, nós vimos o que é servir. Ele disse que veio para servir, não para ser servido. Ele veio para amar. E assim, gente, nós nos encaminhamos para o final. Caiu? Foi, Luiz? Que eu estou vendo o pessoal entrando. Caiu? Não? Pronto. Gente, então vamos finalizar. Resumindo a nossa conversa essa noite, é que nos falta humildade, nos falta mansidão, mas a gente precisa aprender a nos amar dessa forma. Precisamos abraçar a nossa sombra, não, moço? Que bom. Que a gente possa aprender a abraçar a nossa sombra, nosso lado sombra, não brigar com ela,
mas aceitá-la e assim diluindo, transmutando toda essa energia em serviço, em amor, para que a gente se torne cada vez mais humilde e mais manso. Agradeço a todos a presença. Moço, qual é o tema da semana que vem? Que a gente está sem aqui. Vê se você lembra aí e coloca no pessoal. Enquanto isso, gente, eu vou fazendo a oração de encerramento, agradecendo a todos, mais uma vez pedindo desculpas pelo atraso. Pedindo a bênção do Mestre Jesus em nossos lares, em nossas famílias, para as nossas famílias, para nós. Imaginem-se todos que estão aqui no Luz e Harmonia, em posição de passe, recebendo as vibrações da espiritualidade amiga, recebendo a paz, essa paz que Jesus nos deixou, recebendo um novo gás, um novo ânimo, que a gente possa, ao final dessa live, se olhar no espelho e se amando, se perdoando, para que assim, amando-se e perdoando-se, nós possamos amar e perdoar. Boa noite a todos, muita paz e até a próxima. Tchau.